Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Phil. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de ergonomia. Na aula de hoje eu vou entrar no assunto de antropometria com vocês, tá? Que vai ser um conceito essencial para as próximas aulas e na continuidade da disciplina. Em seguida, eu vou passar as instruções do nosso primeiro exercício prático. Eu prometi para vocês que nós íamos fazer um projeto voltado para as práticas ergonômicas e conceitos de ergonomia que vocês aprenderam até agora na nossa disciplina. Eu sei que vocês estão ansiosos, então prestem atenção nos slides a seguir. Então vai ser assim, pessoal. Isto aqui é um compartimento de armário, perfeito? Se eu quiser montar uma cozinha com mais do que uma cozinha com 3 compartimentos, ela vai ficar assim, ok? Então, cada conjuntinho desses aqui, gente, é um compartimento. Alguns compartimentos de armário são menores, ok? Alguns compartimentos de armário são maiores. Por isso, o volume deles vai variar, tá bom? Então, imagina comigo que embaixo desse compartimento eu preciso encaixar uma geladeira. É óbvio que esse meu armário vai ter que ter uma medida diferente para que caiba uma geladeira aqui embaixo, ok? Agora imagina que nós estamos projetando os armários para a parte de baixo de uma bancada. Esse armário, pessoal, vai ter que ter as maçanetas dele, tá? Aqui nós temos as maçanetas, tá? Viradas para cima, tá? E nós teremos a nossa bancada aqui na parte de cima. Ok? Se a nossa bancada tiver 2 metros de comprimento e cada compartimento que eu utilizar tiver 50 centímetros de largura, eu vou ter quantos compartimentos embaixo da bancada? 4 compartimentos. Então, pessoal, só para vocês entenderem, cada pecinha dessa aqui é um compartimento. Ele disse que precisa de, no mínimo, 3 compartimentos, ok? Então, nos armários de cima, se você utilizar apenas 3 compartimentos, você já está atendendo a solicitação do seu cliente, ok? Então, aqui está a nossa bancada, aqui estão os compartimentos do armário. Então, se você utilizar no mínimo 3 compartimentos, você já vai estar atendendo às solicitações do seu cliente. Posso utilizar 4 compartimentos? Pode, ok? Isso vai ficar por conta de vocês. Ele disse também que o armário de baixo tem que ter pelo menos 3 compartimentos e que o volume dele precisa ser de, no mínimo, 1,2 metros cúbicos, tá bom? Então eu preciso ter compartimentos na parte de baixo da minha bancada. Cada compartimento desse, pessoal, vai ter que ter 1/3, no mínimo, desse valor, se eu for utilizar 3, tá bom? De volume. E eu preciso ter, no mínimo, 3 peças para o meu armário de baixo da minha bancada, ok? Se eu quiser utilizar 4, eu também posso. Só que como esses armários vão ficar embaixo da bancada, você precisa respeitar o comprimento máximo que o nosso cliente solicitou, tá bom? Então, a somatória dos nossos compartimentos não pode extrapolar esse valor aqui, tá bom? Porque esses armários são os armários de baixo da nossa bancada, tá?
Vamos para o próximo slide. Nesse slide aqui, pessoal, eu vou explicar para vocês, dar uma relembrada no cálculo de volume, tá bom? Só para vocês entenderem, então, como é o conceito, tá? Eu vou inserir aqui uma figura tridimensional para vocês. Nessa figura tridimensional, nós vamos nos basear para o conceito do nosso armário, tá? Então faz de conta que isso aqui é um armário, ok? Vou desenhar aqui para ficar mais corretinho, tá? Então aqui nós temos um armário. Pessoal, só para que vocês entendam, aqui estão as maçanetas do nosso armário, tá? Para eu poder calcular o volume do meu armário, eu preciso conhecer o que primeiro? Eu preciso conhecer a altura dele, não é? Então, a altura do meu armário já foi definida, vai ser definida no nosso exercício, tá bom? Eu tenho as alturas mínimas já detalhadas aqui para vocês, tá? Então, eu vou ter que ter a altura do meu armário, eu vou ter que ter a largura desse meu armário, e eu também vou precisar ter o comprimento do meu armário. Tá bom? Esse aqui é o comprimento do nosso armário. Quando eu tenho a altura, o comprimento e a largura, eu vou ter que fazer um cálculo simples de volume. Ok? Então, o volume nada mais é do que o comprimento vezes a altura vezes a largura do nosso armário. Suponhamos, tá? Vamos fazer de conta que o nosso armário tem 1 metro de comprimento, tá bom? Por 1 metro de altura por 1 metro de largura. Tá? Eu estou dando só um exemplo para vocês, tá? O volume desse nosso armário vai ser de 1 metro cúbico, tá bom? O único cuidado que vocês vão ter que ter é com a conversão. Por quê? No nosso exercício, está dizendo que o armário de cima precisa ter 0,36 metros cúbicos, certo? Se você pegar as medidas do seu armário em centímetros, vai dar um valor muito diferente. Observe o que eu estou te falando. É o mesmo armário, tá? A gente sabe que 1 metro é igual a 100 centímetros. Tá bom? Então eu vou colocar aqui 100 centímetros vezes 100 centímetros vezes 100 centímetros. Isso vai dar pra gente um número muito maior em centímetros cúbicos do que se nós tivéssemos calculado com os valores em metro, tá bom? Então, antes de você calcular o volume de cada compartimento que você vai ter que projetar, você vai ter que fazer a seguinte conta. Pegar o valor em centímetros e dividir esse valor por 100, tá bom? Para que vocês possam fazer o cálculo utilizando as medidas em metro, perfeito? Então, ó, eu vou converter esses valores para vocês.
Tudo isso aqui está em centímetro, tá? Eu vou passar esses valores em centímetros para metro. Então vamos lá. 100 dividido por 100 vai dar quanto? Vai dar 1, tá? Quando eu quero dividir um número por 100, pessoal, é só eu contar os números da direita para a esquerda e colocar a vírgula na segunda casa, tá bom? Então, ó, eu conto um número, 2 e coloco minha vírgula aqui. Já dividi por 100, tá bom? Se eu tiver um outro número, imagina que eu tenho 225 e quero passar 225 centímetros e quero passar esse valor para metro. É só eu fazer isso, ó. Um número, 2 números, coloco a vírgula aqui, ó. Pronto, já foi convertido para metro. Agora imagina que eu tenho 225,55 centímetros e quero passar para metro. O que eu faço? Venho aqui na vírgula, ó, conto 1, 2 e coloco a vírgula aqui. E apago a vírgula antiga. Já passei o valor para metro também. Imagina que eu tenho 25 centímetros e quero passar para metro. O que eu vou fazer? Conto um número, 2 números, coloco a vírgula aqui, ó. Antes da vírgula sempre tem que ter um zero. Pronto, já passei para metro. Ok? É muito fácil de você fazer. Então, se for para eu passar todos esses números aqui, olha, de centímetro para metro, vai ficar 1 vezes 1 vezes 1 de novo, que vai me dar 1 metro cúbico. Ok? Quem tiver dúvida no cálculo de volume, precisa necessariamente fazer uma revisão urgente, tá bom, pessoal? A gente vai utilizar isso nas próximas aulas. Sempre que o cliente pedir, tiver algum critério de volume no mobiliário dele. Então vamos lá. Tendo em vista o nosso programa de necessidades, eu vou passar as regras pelas quais nós vamos estar projetando os nossos objetos, tá? Então eu vou começar com as regras para projetar a bancada. Aqui nós temos 3 modelos de medidas de bancada, tá? Nós temos altura de bancada para trabalho pesado, nós temos para trabalho leve e nós temos para trabalho de precisão, trabalhos minuciosos, que é o nosso caso. As medidas que estão soltas são as medidas voltadas para homens, tá bom? Se for um homem que for utilizar essa bancada. Agora, as medidas de baixo são dedicadas às mulheres, se for uma mulher a usuária da bancada. Como o usuário da bancada vai ser o Luiz, a bancada tem que ter altura entre 1 metro e 1,10 m, tá bom? Agora imagine o seguinte, imagina que você não sabe o sexo da pessoa que vai estar utilizando a bancada. O que você vai fazer? Você vai excluir os números que ultrapassam o mínimo para o tamanho de bancada do homem, ou seja, você tem no mínimo a altura de 1 metro e você exclui todas as medidas que ultrapassarem o máximo da altura permitida para mulheres, ou seja, tem que ter entre 1 metro e 1,05 m de altura a nossa bancada. Exclui as alturas menores do que o mínimo para homens e exclui as alturas maiores que o máximo para mulheres. Ou seja, vai ficar entre 1 metro e 1,05 m, se eu não soubesse o sexo. Como essa bancada vai ser para o Luiz, ela tem entre 1 metro e 1,10 m. Cada aluno vai poder escolher a altura que achar mais adequada, tá bom?
Agora, e a largura dessa nossa bancada? A largura da bancada, pessoal, pode variar de 60 até 85 centímetros. Quem vai escolher essa largura da bancada vai ser o aluno. Você vai ter que pensar numa justificativa para essa largura, tá bom? E vai escolher a largura mais adequada. Então, pensa o seguinte: ele vai trabalhar com coisas muito pequenas e não vai usar muito material. Então, eu imagino que uma largura menor, de 60 centímetros, vai ser mais adequada. Ou, ele precisa de um espaço maior, porque ele vai estar desenvolvendo trabalhos manuais com objetos maiores. Então, ele precisa de uma bancada de 85 centímetros. Ou ainda, ele vai usar muitos equipamentos em cima da bancada, então é preciso que ele tenha um espaço maior para administrar esses equipamentos. Tá bom? Agora, e a grossura da nossa bancada? Qual que vai ser a espessura que a gente vai ter que adequar para ela, que nós vamos adotar para ela? A espessura da nossa bancada varia de 3 a 5 centímetros, ok? Quem vai escolher o material que vai ser utilizado na bancada será o aluno, com base nas aulas de IMARE, Materiais e Revestimento, em que nós falamos sobre a importância de conhecer a dureza de cada material, ok? Então você vai escolher ou madeira, ou granito, ou metal e vai justificar no seu projeto o motivo de você ter escolhido aquele material, ok? Então, temos resolvidas as dimensões para a nossa bancada, tá? Vocês podem trabalhar dentro desses valores. Eu posso usar 75? Posso. Posso usar 70? Posso. Posso usar 59? Não posso. 59 é menor que 60. Posso usar 86? Não posso. É maior do que 85, então está proibido. Posso usar uma espessura de 2 centímetros? Não posso. Só entre 3 e 5. Ok? Agora os armários que vão ficar na parte de cima da nossa bancada. A largura desse nosso armário vai variar de 35 até 45 centímetros. Como é que a gente define essa largura, pessoal? Então, nós temos que pensar o seguinte: que tipo de objeto que nós imaginamos que vai ser armazenado neste armário, logo acima da nossa bancada? Será que esse armário, se ele for grande demais, se a largura dele for grande demais, vai acabar fazendo com que o nosso usuário bata a cabeça nesse armário na hora que ele for abrir a porta? Pode acontecer, nós temos que pensar nisso. Ou não, esse nosso usuário nunca vai bater a cabeça. Posso usar a medida de 45 porque ele vai guardar muitos objetos aqui dentro. E esses objetos têm um tamanho um pouquinho maior que a média. Posso partir desse raciocínio também, tá bom? Então eu posso usar de 35 até 45 centímetros. A altura desse nosso armário vai variar de 60 a 65 centímetros. De novo, se eu for guardar algum objeto um pouco maior aqui dentro desse armário, eu vou, obviamente, usar a dimensão maior. Se eu quiser criar um objeto menor, de repente para harmonizar o ambiente ou para permitir um espaço maior embaixo do armário até chegar na bancada, sabe? Um espaço livre maior, eu posso usar a dimensão de 60 centímetros, tá bom? Então, vocês vão escolher essa medida e vão ter que justificar o porquê. E nós temos o comprimento do nosso armário. Esse comprimento vai variar de 50 até 80 centímetros a critério de vocês. Perfeito? Lembrando, na hora de eu calcular o volume, eu preciso transformar esses valores para metro. Como é que eu faço? Um número, dois números, coloco a vírgula aqui. A mesma coisa aqui, olha. Conto um número, dois números, coloco a vírgula e já vou ter transformado os valores para metro. Perfeito? É muito simples mesmo. Pessoal,
Agora, os armários da parte de baixo da nossa bancada, tá? Então, assim, eles têm que ter uma largura, pessoal. A largura do nosso armário precisa ser, no mínimo, 2 centímetros menor do que a largura da nossa bancada. Por que isso, pessoal? Porque se o nosso cliente for trabalhar com algum produto líquido nocivo, esse produto, se escorrer, por exemplo, um tipo de cola especial que o nosso cliente vai estar utilizando, se essa cola escorrer pela bancada, ela não vai cair direto na superfície do nosso armário, não vai estragar o nosso armário, entende? Ela vai respingar para fora, ela vai cair para fora, ok? Então, a distância daqui até aqui é de no mínimo 2 centímetros. Eu posso criar uma distância maior encolhendo o meu armário? Eu posso. Posso encolher o meu armário, tá bom? Deixar ele menor, tá? Agora, o tamanho mínimo que o nosso armário da parte de baixo precisa ter é de, no mínimo, 60 centímetros, ok? Ele tem que ter, no mínimo, 60 centímetros aqui embaixo, tá? Então eu vou deixar aqui escrito para vocês. A altura do nosso armário é de, no mínimo, essa altura aqui, de 80 centímetros, tá bom? Pode ser maior? Pode ser maior. Você pode usar todo o espaço embaixo da nossa bancada, tá? Eu vou explicar as regras desse espaço nos próximos slides. E o comprimento de 50 até 80 centímetros cada compartimento, tá? O nosso cliente exigiu, no mínimo, 3 compartimentos desse aqui, tá? Então, pessoal, nós temos duas opções de armário. Armários que não são encostados no chão, tá bom? E armários que são encostados no chão, tá bom? Os armários que não são encostados no chão precisam ter um espaçamento de no mínimo 15 centímetros de altura, para que a pessoa possa passar a vassoura e o rodo aqui embaixo e limpar o local. Agora, os armários que são encostados no chão, que é uma coisa que está muito na moda hoje, tem que ter no mínimo 10 centímetros, tá bom? De distanciamento desse ressaltozinho aqui, tá bom? Na verdade, desse sulco na parte de baixo do armário, até 15 centímetros, tá bom? E esse sulco, esse dentinho aqui, tem que ter no mínimo 5 centímetros de largura e no máximo, aliás, no mínimo 5 centímetros e no máximo 15. Por quê? Se a pessoa for trabalhar, tiver o costume de trabalhar encostada na bancada, o pé dela acaba encaixando aqui na parte de baixo para não atrapalhá-la, ok? As alturas, comprimentos e larguras permanecem as mesmas, perfeito? Pessoal, agora a gente vai falar sobre outro item. Tá? Nós vamos relacionar as alturas com o acesso aos objetos. Então, pense no seguinte: se eu for construir um armário, vou construir um armário aqui para vocês, tá? Esse armário pode ter ou não uma divisória na parte de dentro, tá bom? Então, esse aqui é o nosso armário. Ele pode ou não pode ter uma madeirinha aqui na parte de dentro. Se ele tiver essa madeirinha na parte de dentro, a altura máxima dessa madeirinha é de 85 centímetros. Por quê? Se o armário tiver um compartimento mais alto que isso, o cliente não vai conseguir acessar os objetos que ele guardar aqui dentro, ok? A parte de baixo do armário tem que ter, no mínimo,
Isso é mínimo, mínimo mesmo, pessoal, 60 centímetros, tá bom? Então, essa distância aqui é de, no mínimo, 60 centímetros, e eu vou deixar essa distância registrada para vocês, para que não haja nenhuma confusão na hora de vocês projetarem, perfeito? Pessoal, foi um conteúdo extenso dessa aula, tá? Eu ainda poderia falar sobre alguns assuntos, mas de início é importante que vocês tenham apenas isso em mente para que a gente possa trabalhar com essa nossa primeira experiência, tá? Foquem bem nesses conteúdos que eu transmiti para vocês até agora. Logo em seguida, eu vou postar um vídeo para vocês explicando como eu quero que vocês façam esse projeto. Vai ser uma atividade muito fácil, tá? Vai ser uma atividade de recortar e colar pecinhas para vocês montarem esse primeiro projeto, já que vocês não tiveram nenhuma experiência projetual antes. Vou deixar esses slides disponíveis para vocês no Drive, tá? Vou tentar passar o link o mais rápido possível para vocês. E espero que vocês tenham gostado da aula. E mais um recado. Pessoal, eu sei que não está sendo fácil, tá? Esse período de quarentena que a gente está tendo, de distanciamento social. Eu também sei que é muito difícil a gente se manter motivado, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã ou depois, a gente não sabe em que condições nós vamos continuar com as nossas tarefas, mas eu peço que vocês continuem firmes. Por quê? Se vocês continuarem firmes, absorvendo o conteúdo, pessoal, vocês vão sair na frente daqui a alguns meses. Não importa, pessoal, o que as pessoas vão fazer de hoje para amanhã, você tem que fazer a sua parte. Porque se você não fizer a sua parte, outra pessoa vai passar na sua frente no mercado. E o mercado é uma entidade criada pelo homem que não tem pena de ninguém. Tá? Ele simplesmente não tem sentimentos. O mercado não sente ódio, o mercado não sente amor, não sente nada. Ele apenas vai enxergar se você está qualificado para aquele serviço ou se você não está qualificado. E o diploma unicamente não serve para nada, porque nas entrevistas de hoje as pessoas percebem, primeiro, se você é proativo e responsável, e segundo, se você realmente tem condições de executar aquelas tarefas que você disse que tem capacidade de executar. Tá? Então vamos continuar firme, chamem os colegas de vocês para participar das aulas, tá bom? Conversem pelo WhatsApp, façam realmente aquelas videochamadas entre vocês. Eu vou tentar marcar o quanto antes uma aula ao vivo para vocês pela internet, para que vocês possam tirar dúvidas sobre os conteúdos. Em breve eu vou estar postando um vídeo explicando como eu quero que seja feito esse exercício, tá bom? Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.